Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É isso mesmo, nós já temos novidades bombásticas do São Paulo Futebol Clube antes do jogo. E nesse vídeo aqui, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, porque tem muita novidade, tem muita coisa importante acontecendo. Galera, chega aqui rapidinho, sem enrolação, bora, chega pra cá, porque nós já temos que falar do Robert Arboleda, é isso mesmo. Arboleda é sempre muito polêmico nas situações que está acontecendo, pediu liberação do São Paulo e o São Paulo tá ciente de tudo que está acontecendo. Mas qual que é a verdadeira história? O que está acontecendo em volta do Arboleda? Acontece que o Arboleda pediu uma liberação neste momento para resolver assuntos pessoais. O São Paulo liberou, a diretoria tá sabendo de todas as movimentações. Eis que o Arboleda, ele aparece em um jogo do Messi lá no Equador. Aí já fica pelo histórico, pelo contexto do Arboleda, pelo histórico mesmo do Arboleda, de colocar a camisa de outro clube, de ser um cara baladeiro, de já ter se atrasado em reapresentações, fica um certo desconforto. Mas, neste caso específico, nós precisamos saber qual que é toda a história do Arboleda. Porque é o seguinte, digamos que ele foi resolver algum problema pessoal documental, né, e teve um final de semana, teve qualquer outra coisa e o órgão não está funcionando. Digamos que ele vai conseguir resolver alguma pendência desse assunto pessoal na próxima semana e teve que ficar. E aí não independeria se ele fosse para um jogo, para uma festa, para algum evento, para qualquer coisa. Neste caso, nós precisamos entender o que está acontecendo. Pelo que eu estou vendo, a galera já quer cair matando, cair de pau em cima do Arboleda por conta do seu histórico, que realmente não é dos mais confiáveis em relação ao horário, esse tipo de coisa. Se nós pegarmos o Arboleda jogador, ele é um cara, um baita de um zagueiro pro São Paulo, mas tem essa coisa do baladeiro, festeiro, essa coisa que no ambiente futebolístico, no ambiente de futebol, se o time perde, se o time tá bem, se o cara não vai bem, isso respinga de forma bem desfavorável pro desempenho do atleta. Mas nessa situação específica, nós precisamos entender o que ele foi resolver lá. Porque o que tem a ver? O cara, ele tem que resolver uma pendência em tal lugar. Tô dando um exemplo, porque eu também não sei a história ao certo. Ele tem que resolver e ele não poderia voltar antes. Por isso que ele aproveitou e foi num jogo. Eu acho que isso é aceitável. E digamos que ele está em comunicação com a diretoria, com a comissão técnica. Ô Crespo, aqui tá assim, assim, assado. Não vou conseguir voltar, parar. Digamos que ele esteja comunicando. Porque o São Paulo... Nós estamos falando tudo aqui de forma hipotética, porque quem precisa tomar as decisões, quem precisa estar ciente de toda a situação é o São Paulo. A comunicação tem que estar acontecendo entre Arboleda e São Paulo. Se o São Paulo falou, não, a Arboleda foi comunicando tudo, tava tudo certinho, aí eu não vejo problema. Mas estão polemizando, claro, por conta também do histórico do Arboleda. Talvez seja isso também, né? Mas óbvio que vão polemizar, mas pra mim... Nós temos que entender, a história não chegou. Ele só foi visto em um jogo lá no Equador, como ele poderia ser visto em qualquer lugar. Almoçando, jantando. Você acha que ele não sai pra jantar? O cara com o dinheiro que ele tem, você acha que ele não sai pra jantar? Então, o cara, ele não tem, né? Digamos que o que ele tem que resolver? Será que ele que ele já resolveu? Será que ele ainda não resolveu? Porque se ele não resolveu, não adianta nada. E aí não teria problema o cara ir pra qualquer lugar. Entendem mais ou menos esse dia? Precisamos saber o que tá acontecendo. E aí nós precisamos confiar. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos contar e confiar com o profissionalismo. Com o profissionalismo, com a cobrança, com gestão avançada do São Paulo. Quem tem que tomar as rédeas da situação, quem tem que estar no controle da situação, não somos nem nós, torcida, julgando qualquer coisa, massacrando, ou perdoando, ou brigando, e nem o Arboleda. Quem tem que decidir tudo, quem tem que estar no controle dessa situação é o São Paulo. De tipo, quando chegar a torcida, por que o Arboleda não sei o que... Não. A situação foi feita assim, assim, assado. Quem tem que se manifestar isso daí é a diretoria do São Paulo. Quem tem que controlar isso é a gestão do São Paulo. E aí qualquer um, tá? Macis, acho que isso não é da alçada do Macis, tem que ser com o Rafinha, com o Crespo, sei lá. Tem que ter um comando lá. Galera, São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta, jogo importantíssimo pro São Paulo ganhar. Eu estou bastante confiante nesse jogo, claro que tudo pode acontecer, mas tem uma coisa muito bacana em relação a isso que é
2 meses, né? 3 meses, vamos colocar uns 3 meses aí, 3, 4 meses, era um verdadeiro pavor quando a gente sabia que ia ter jogo de São Paulo, né? A coisa que nós mais amamos é assistir jogo de São Paulo, mas quando tinha jogo era um verdadeiro terror. Nossa, o São Paulo vai jogar hoje, o que vai ser, pelo amor de Deus? E estava assim. Hoje já é muito pelo contrário, né? Hoje tá dando gosto de ver o São Paulo. Tá animando cada vez mais ver o São Paulo. E aí nós temos 2 jogadores que tá todo mundo vendo. E nós estamos em uma lua de mel tremenda com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. É perceptível o nível de qualidade desses caras. Esses caras hoje, eles são responsáveis por esse bom futebol de São Paulo. Tem mérito do Crespo em relação a isso? Tem. São 2 jogadores completamente diferenciados? São. Mas tem mérito do Crespo também. Então agora o São Paulo, além de tudo, aposta cada vez mais no que hoje, bola no campo. Não tô falando de valor de jogador, de dinheiro, bola no campo. Hoje, o São Paulo tem o melhor meio de campo do futebol brasileiro. Em questão de bola no pé, fluidez, encaixe, entrosamento, o São Paulo tem o melhor meio de campo do futebol brasileiro hoje. Significa que o Danielzinho e o Marcos Antônio são os melhores jogadores do Brasil? Não. Estou falando de uma questão de contexto, de uma questão de entrosamento, de jogo, de encaixe. Encaixou demais. E aí nós ficamos cada vez mais ansiosos para assistir o São Paulo e ver como esses caras vão desempenhar e render. E está perceptível. Valores de mercado do Marcos Antônio só cresce, do Danielzinho também tem muito a crescer, pelo que nós estamos vendo dessa chegada realmente bombástica e avassaladora que ele chegou. Um cara custo zero, né? Custo zero não, mas um cara barato. Um cara barato em um acerto gigantesco de uma contratação espetacular do São Paulo. Um reforço assim impressionante, que o São Paulo foi muito visionário. Trazer Danielzinho e Lucas Ramon, que tiveram uma temporada passada de muito sucesso mesmo no Mirassol. Então, finalmente, né, não estamos... Porque o Galopo eu gostei quando veio, só que completamente fora do esquadro, arriscada a contratação, pagou 40 milhões de reais, uma fortuna, para um cara que era uma aposta. Então o São Paulo melhora muito na questão da lógica contratual, da nova estratégia contratual. O que é melhor, o Danielzinho ou o Galopo? Mesmo se o Danielzinho tivesse dado errado, que não é o caso, ele tá dando muito certo, você não teria arriscado tantos valores. Então, para um clube que precisa pagar a dívida, que dá para pagar, que é só, né, porque nós estamos vendo para onde tá indo o dinheiro do São Paulo, né? Agora acho que ficou escancarado que o São Paulo não está falido. A gestão falia o São Paulo. Isso tá escancarado agora, né? Um clube que tá com essa dívida, que teve esses ordinários, né, que acabaram com o clube, tentaram destruir o clube e não conseguiram, precisa pagar a dívida. Então dá pra trazer Danielzinhos ao invés de Galopos, né, porque você tem um investimento muito menor e um cara que tá rendendo muito mais do que o Galopo nunca rendeu pelo São Paulo. Então dá pra fazer futebol sim, e é isso que o São Paulo está fazendo agora. Galera, aqui, São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta. A Ponte Preta já tá rebaixada, né? Deixa eu ver. Basicamente rebaixada a Ponte. A Ponte precisa... a Ponte muito mal no campeonato. E aí o São Paulo precisa da vitória. Eu acredito... Isso aqui, com humildade, sem salto alto, é óbvio. Tem que entrar focado, tem que entrar como um jogo normal. Eu acredito que o São Paulo se classifique pra esse jogo. Eu acredito que o São Paulo ganhe a partida. Ganhe mesmo. Não é ganhou porque deu sorte. Eu acredito que o São Paulo vai jogar bem e vai ganhar pelo momento que vive o clube. Pelo momento que vive o São Paulo. São Paulo tem um provável time que me agrada demais. Demais. Por quê? Porque eu vou ler a provável de forma bem rápida aqui pra vocês. E é basicamente o mesmo time que entrou no jogo passado. É isso que eu gosto. De solidez, consistência, do técnico ter noção do que ele está fazendo, de ter ali um esboço de um time titular. Esse jogo aqui nós vamos força total, esse jogo não vai poupar ninguém, esse jogo aqui eu vou com o que eu tenho na mão, então eu vou mais ou menos com o time ali que eu tenho. Isso eu gosto bastante. Vamos lá, provável escalação do São Paulo para enfrentar a Ponte Preta. Rafael no gol, Mike na direita, Ferrarese, Sabino e Wendel. Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho. Ataque o mesmo, nosso poderosíssimo ataque, com Lucas Moura, Luciano e Caleri. Isso me agrada bastante, porque aqui não me importa se joga Ferrarese, o Sabino tem que jogar. O Sabino hoje é o melhor zagueiro do São Paulo. E não me importa se vai entrar Ferrarese, Alan Franco, Arboleda, Tolói, não importa.
Não importa. Ah, eu te digo, eu prefiro tal, eu prefiro o Alan Franco. O Alan Franco é mais jogador. Eu gosto do Arboleda, eu gosto do Ferrarese. Tem que jogar independente. Todos têm que jogar de forma igual assim que entraram. Então não importa quem vai jogar na direita. O Sabino hoje acho que é unânime. É o melhor zagueiro do São Paulo hoje, em atividade. Que surpresa, né? Que surpresa. Mas não me importa. O que me importa é a estratégia, a tática do time, a formatação do Crespo ser a mesma. Então não importa se ele vai entrar com o Ferrarese, com o Alan Franco, com o Arboleda, com quem tiver à disposição. O time tem que jogar da mesma forma. Isso eu acho muito bacana, muito bom, muito bom. Então lá, Ferrarese provável que jogue hoje. Aí vem o Mike. Não importa. Nós temos que poder contar... O Cedric tá abaixo, infelizmente. Nós temos que contar com o Mike, com o Lucas Ramon do mesmo jeito. Ah, esse jogo vai com o Mike. Beleza. Ah, esse jogo vai com o Lucas Ramon. Tá ótimo. É isso que tem que acontecer. Como vai provavelmente acontecer na lateral esquerda com o Wendel. Esse cara, da forma como o Wendel chegou... os valores que ele ganha, da forma como ele jogou, esse cara precisa jogar. Por que que não vai Por que que vai render menos que o Enzo? Por que que ele tá tão abaixo do Enzo? Não pode. Precisa jogar o Wendel. Você precisa ser o que o Enzo é quando o Enzo não vai jogar. Isso não interessa, e nós não queremos saber. Então tem que pôr pra jogar sim. E nessa formação, nessa formatação do Crespo, finalmente chegando num time, precisa jogar a mesma coisa, precisa ser igual. O Wendel precisa ser igual ao Enzo. O Mike e o Lucas Ramon, eles têm que ser a mesma pessoa quando entrar. Tem que fazer o mesmo futebol. Ah, tem características diferentes, não é assim que funciona. Mas tem que tentar equivaler ao máximo pra, quando for, né, suprir a ausência de um e de outro aí. Aí vamos lá. Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio. Pablo Maia voltou a jogar bem. Tem o Pablo Maia e o Bobadilla que está gritante. Pablo Maia e Bobadilla são dois jogadores que eu gosto. Provavelmente joga o Pablo Maia contra a Ponte, mas aqui também depende. Independe. Nós estamos vendo o Pablo Maia e o Bobadilla nesse momento como muito abaixo? Estamos. Eu acho que até mesmo porque o Danielzinho e o Marcos Antônio estão sobrando. Mas tem que jogar na mesma bola. Pra mim o Pablo Maia já voltou e o Pablo Maia pra mim tem muito potencial. O Pablo Maia teve uma queda de rendimento assim horrorosa, né? Muito, muito ruim o que aconteceu com o Pablo Maia. Um jogador que eu particularmente vejo muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Mas ele caiu realmente um pouco do rendimento, do desempenho que nós estamos acostumados a ver do Pablo Maia. Mas precisa jogar. Precisa jogar e eu acredito que ele vai jogar. Então nós temos um meio de campo com o Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio, que aqui esse é o nosso grande conforto. É isso aqui que a gente quer ver, né? Fora o ataque, funciona muito bem com os três principais jogadores do elenco e os três melhores. Lucas Moura, Luciano e Caleri. Então esse é o provável São Paulo para enfrentar a Ponte Preta. Eu particularmente adoro, muito pelo Crespo, manter o time. Olha que coisa bacana. Hoje eu não me importo com entradas de Ferrarese, possivelmente de Ferrarese, de Wendel. Eu não me importo com isso, com o Crespo mantendo. O que eu não gosto é de pardalzice, ficar inventando a roda, inventar... Não. Agora, você trocar. Esse jogo aqui, o tal não pode jogar porque tá expulso. Ou eu tô com medo dele se machucar, controle de carga, não sei o quê. Beleza. Mas aí quando você mexe da forma como o Crespo tá mexendo e mantém o formato, pra mim aqui tá nota 10, nota 10. Então, provável São Paulo pra gente passar aqui, Rafael, Mike, Ferrarese, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo pra enfrentar a Ponte Preta. Eu tô bastante confiante. E aí, como é que vocês estão? E galera, tem uma outra novidade também, né? Cauli chegou. Rogério Ceni deu entrevista coletiva sobre isso, falou que não queria ter perdido o Cauli lá no Bahia, e todo mundo sabe, né? Cauli joga uma barbaridade, é um cara muito habilidoso, muito técnico, muito bom de bola. Queria ter uma dor de cabeça boa. Esse é o time agora do São Paulo. O São Paulo tá jogando muita bola com esse time. Aonde que entra o Cauli? Cauli, não sei, entra no lugar do Lucas. Pra mim não pode ser titular do Lucas porque o Lucas é um craque. Só que o Cauli joga demais também. O Crespo pode pensar em outras formações, em outras alterações com a chegada do Cauli, que é um jogador que chega pronto e é um jogador muito diferenciado. Esse aqui é um jogador diferenciado que todo mundo sabe que joga muita bola, que joga uma barbaridade. Então isso é um reforço, assim, simplesmente impressionante pro São Paulo. Simplesmente muito bom. Muito bom. E o futebol, ele é estranho, ele é esquisito, né? Porque a gente fala, precisa de um meio atacante, precisa de um cara ali. Matheus Alves jogou, né? E carregou o piano, menino novo, enquanto o Lucas esteve muito machucado. Tinha o Rodriguinho, que tinha jogo que detonava, tinha jogo que ia muito mal, e a gente... Precisa de meio atacante, precisa de meio atacante. Agora, o Lucas voltou. Ele é o melhor, né? Pra mim, o Lucas, ele é
em 2023, com facilidade, foi o melhor jogador do futebol brasileiro. Então é um craque de um nível assim da Europa. Dá pra falar de bons momentos do Arrascaeta e do Lucas. Isso é muito. E falando de futebol, dá pra comparar o Lucas com o Arrascaeta, com o Hulk. Tudo bem, o Hulk hoje tá mais velho, acabou de fazer hat-trick, mas é muito normal você comparar o Lucas, comparar com os melhores jogadores do futebol brasileiro. Isso é fácil fazer. Então agora o Lucas voltou, bem na chegada do Cauli. Então o Crespo, ele tem time, ele tem elenco fortíssimo. Fortíssimo com essa chegada do Cauli. Galera, situação fantástica envolvendo o Negrutti. Está assinado, fechou o negócio até 2030. E tem uma questão muito bacana, porque o Negrutti poderia ter ido embora para o São Paulo. Teve conversas muito bacanas, muito saudáveis com o Crespo, dele chegar de forma direta. Crespo, vou embora, fico. Como é que é? Tenho chance? Não tenho? Muito bacana, porque o Negrutti mostra uma vontade gigantesca de ficar no São Paulo. Tendo espaço, eu acho que ele fez certinho, certíssimo. Porque assim, ele priorizou muito o São Paulo. É tipo assim, se eu não for aproveitado, se eu não faço parte do projeto, então eu posso ir embora. Mas se eu vou ter chance, se eu vou poder jogar no São Paulo, então eu quero ficar. Um cara muito sério, muito responsável, muito centrado na carreira dele. Não sei quem tá auxiliando esse garoto, mas pra mim, assim, uma gestão de carreira muito bacana, em que ele olha ao lado do São Paulo e olha o lado dele, de forma inteligente. Vou poder jogar aqui, porque não adianta também você ir lá pra Europa, pra um subtime da Europa. É difícil também. Por mais que você vai ganhar dinheiro, vai ter uma estabilidade, vai ter uma garantia, talvez. E você ficar no São Paulo e poder escrever história aqui. É muito inteligente. Quem tá administrando... Parabéns pro Negrutti, pra quem tá administrando a carreira aí do Negrutti. Que golaço, porque ele se fideliza com a torcida do São Paulo e se coloca no time. Aí o Crespo falou, vou te usar sim. O Crespo já revelou que Negrutti e Jordan vão jogar com ele sim, vão trabalhar com ele sim. Negrutti, que entrou de zagueiro, né, muito provavelmente agora joga de volante, de meio campista ali, que é a dele, mas já trabalhou com o Crespo de zagueiro no time profissional. Então agora nós temos mais um reforço aí pra chegar jogando agora com o Crespo, que é o Negrutti, nessa composição do meio de campo. E aí, galera, tem tudo que tem uma boa notícia, tem uma notícia triste, né? Nós já temos muitas movimentações envolvendo o meio de campo de São Paulo. E aí, né, vamos torcer pro São Paulo conseguir manter sempre Marcos Antônio e Danielzinho. Porque com o Hugo, que tem lá, Luan, que não estão jogando, mas tem agora o Negrutti, o Jordan, Pablo Maia, Bobadilla. São Paulo, como é que chama? Matheus Ferreira, que é outro baita volante da base. Com as movimentações do São Paulo, com esses jogadores... Galera, o que eu acho, tá? O que eu acho? Muito provavelmente, no meio do ano, o São Paulo negocie Marcos Antônio e Danielzinho pelo fato de não conseguir segurar. Eu adoraria que esses caras se perpetuassem, que eles ficassem sempre no São Paulo. Mas, talvez, né, com essa bola, eles sejam vendidos, sejam negociados, porque eles jogam demais. Mas tem essa boa em relação ao Negrutti. E, galera, tem outra boa também. Sabino está renovando com o São Paulo até 2027, grata surpresa impressionante envolvendo o Sabino, algo muito surpreendente. Quando ele chegou, pode puxar aí nos vídeos, galera. Eu falei aqui, Sabino é um bom zagueiro. Não esperava que ele fosse jogar dessa forma. Eu esperava que ele carregaria o piano. Eu falei, é bom jogador. Sabino, ele é bom jogador. Mas não esperava que ele ia jogar essa barbaridade que está jogando. Não esperava que ia ser tanto. Eu esperava bom zagueiro com um rendimento menor do que ele tá mostrando. Ele acabou de acabar com o Carlos Vinícius no Grêmio. O Carlos Vinícius, que é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, com facilidade. Ele acabou com o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius se estressou com ele. Então, assim, é impressionante e é muito maravilhoso. Sabinão ficando também. Então, acho que a partir disso, nós temos muitas coisas boas acontecendo agora. Finalmente, ainda bem. E vamos torcer muito pro nosso São Paulo. Vamos amassar a ponte, passar, nos classificar sem precisar depender de resultado, né? Ganhar ali tranquilamente e ir para as próximas etapas para tentar brigar um título. É isso ou não é, galera? O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.